capítulo 4, versículo 13, diz assim: então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Ester: não imagine que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Então Ester mandou que eles retornasse a Mardoqueu esta resposta: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei. O que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Assim, Mardoqueu seguiu o seu caminho e fez segundo tudo o que Ester lhe havia ordenado. Quem era essa mulher? Ester era uma menina órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Uma menina como tantas outras meninas, como tantas outras órfãs. Certo dia, a rainha Vaste decidiu desobedecer o rei Assuero. E por causa de sua desobediência, o rei a destituiu como rainha e promoveu um concurso de beleza. Um concurso no qual Ester, ocultando a sua origem judia, ocultando a sua origem, ela se inscreve. E ela vai, por causa da sua aparência muito bela e formosa, de seu jeito, ela agrada o rei. E ela ganha esse concurso. E ela vai para dentro do palácio. E ali ela começa a ser cuidada, a ser tratada. E já sendo uma mulher bela, ela fica mais bela ainda, mais formosa. E ela cai totalmente no encanto do rei. É coroada rainha no lugar de Vaste. E começa uma trama. Certo dia, um homem, um dos principais líderes do rei em Susã, ele decide que todos os líderes de todos os povos deveriam dobrar-se de joelho, curvar-se diante dele. A qual Mardoqueu decide não fazê-lo. Então, tomado de ódio, de fúria, de revolta, ele vai até o rei e ele tira do rei um decreto. Ele faz o rei publicar um decreto persa,
no qual marca uma data específica para que todos os judeus dentro do reinado de Assuero ou de Xerxes, nome mais conhecido de Assuero, fosse executado. Hassan começa a preparar esse dia e ele decide enforcar Mardoqueu publicamente primeiro, e aí começa a história. Quem era esse rei? O que esse livro fala de Deus? Esse livro é o único livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus. Você não vai ouvir falar de Deus nesse livro. Para entendermos isso, temos que entender quem era o rei, quem era Xerxes, quem era Assuero. Muitas vezes a gente ouve essa como uma história de amor. Entendemos que a beleza de Ester, a meiguice de Ester, o carinho, a sua forma de tratar. E esse nome, Assuero, a gente acha que esse rei é um rei pacífico, tranquilo. Não, nós estamos falando de Xerxes, que aparece nas histórias como o mais sanguinário dos imperadores, um homem que liderava exércitos que matavam populações e etnias inteiras, um homem que invadiu a Grécia, a Macedônia, Atenas, um homem que se autoproclamava Deus Rei, um homem impiedoso, é desse homem, e é com esse homem que Ester vai ter que lidar. Mas também de um império, de um reinado, onde os líderes deste rei, os governantes, também se achavam acima de tudo e acima de todos. Um homem que exigia que todos se curvassem diante dele. Um homem que tinha um cargo de poder, mas que não conseguia que todos se curvassem. Ester, já rainha, decreto publicado, ela faz com que mensageiros vão até o seu primo e diga para o seu primo: olha, tem um decreto. E um decreto que marca o dia em que todos os nossos patrícios, todo judeu que está sobre a terra, sob domínio de Assuero, seja executado. E agora essa mulher precisa de uma estratégia, ela precisa de sabedoria, ela precisa entender o seu propósito, a sua missão, o seu objetivo, ela precisa entender para que ela veio, e ela informa, e o primo devolve para ela uma mensagem dizendo: olha, sabe que você também é judia. E quando esse decreto
for executado, você será executada junto. Ela pede para os mensageiros voltarem e dizer: olha, peça que todos jejuem por 3 dias e 3 noites. Eu e meus criados, minhas criadas aqui, faremos o mesmo. Então irei na presença do rei. E ela vai à presença do rei. E era lei, presta atenção, era lei que quando a rainha fosse à presença do rei, sem ser convidada, ela era passiva de execução. O rei não podia receber a rainha sem solicitação. Isso não era uma lei de Xerxes, essa era uma lei dos persas. Então, ela arruma uma estratégia e ela promove um encontro, uma refeição. E ela convida para este dia o algoz do seu povo, Assá. E durante a refeição, ela fala sobre o decreto com o seu rei. E ao falar do decreto, ela se revela como uma judia. E ela diz para ele: olha, no dia da execução do meu povo, eu também serei executada. Aquilo enche o rei de uma revolta tão grande que ele determina por ordem e decreto que Hassã seja executado na mesma forca que Mordecai seria executado. Porém, não há como mudar a lei, não há como mudar o decreto que marca o dia para a morte do povo. Porém, ela consegue que o rei faça um novo decreto, dando autorização para que o povo de Deus, para que o povo judeu venha a se defender, a lutar pela sua vida, a sobreviver, a viver. E isso vem de uma forma maravilhosa, porque agora o povo, eles podem tomar atitudes. E uma coisa que Mardoqueu fala nesses versículos que lemos é que ela nasceu para este tempo. Você nasceu para este tempo, irmão. Você nasceu para este tempo, irmã. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para ser um herói da fé na sua família, uma heroína da fé na sua casa. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para este propósito. E às vezes não entendemos o propósito, não entendemos o que está acontecendo. Neste tempo nós temos um propósito: ganhar almas, ganhar vidas, trazer vidas, mas também trazer segurança para essas vidas, ensiná-las o caminho, ensiná-las a palavra de Deus, ensiná-los tudo o quanto eles têm que fazer, porque nós temos um propósito, e o propósito de Deus na nossa vida é que nós precisamos entender o nosso chamado. Talvez o seu chamado é para louvar, talvez o seu chamado é para adorar, talvez o seu chamado é para clamar ao Senhor por vidas. Talvez o seu chamado é para fazer, como o pastor Douglas disse aqui, para você trazer alimentos para distribuir para os necessitados. Talvez o seu propósito é dar um abraço em alguém que precisa de um abraço.
Talvez para você dar uma palavra certa, na hora certa. O chamado de Deus para a sua vida requer preparação, requer que você se prepare, e o preparo de Deus não é ficar em casa somente ou no quarto, orando, jejuando. Sim, vamos jejuar, vamos orar, vamos fazer, mas vamos ousar, vamos nos atrever, vamos nos lançar, porque esse é o seu chamado. Deus está te usando para algo hoje, Deus está te usando para uma coisa muito grande, Deus está te usando para uma coisa extraordinária. E isso está no seu preparo. Por que Deus te chamou? Mas o que dizemos para Deus quando Deus nos chama? Ah, Senhor, é muito grande para mim. Ah, Senhor, eu vou ter que tirar algumas horas do meu tempo. Ah, Senhor, eu vou ter que sair disso, eu vou ter que sair daquilo. Porque nós, seres humanos, nós gostamos de dar desculpa. Nós temos a nossa incapacidade, às vezes mais elevada do que a nossa capacidade. Às vezes nós damos ênfase nas nossas dificuldades linguísticas, nas nossas dificuldades neurológicas, nas nossas dificuldades de raciocínio, na nossa dificuldade de limitação corporal, e esquecemos o que Deus preparou para nós. Os nossos limites. Quais são os nossos limites? E às vezes não compreendemos que o nosso limite é estabelecido por nós mesmos. Às vezes pergunto, por que a palavra Deus não surge? Por quê? Porque não se adorava outro Deus. Não se podia falar no nome de outro Deus. Deus ali agia de forma em que não colocava seu povo em risco. Ele sustentava o seu povo no meio de uma convulsão de dominação imperialista, de um homem que se considerava e era considerado o Deus sobre a terra, maior que qualquer Deus. Às vezes você fala, não, mas o que eu vou fazer? E quais são as consequências do que eu faço? Esther vai lá e se coloca em perigo, se coloca em risco, chegando até diante do rei. Ela se coloca em risco, se apresentando como judia na frente de um algoz. Mas por causa das atitudes dela, muitos homens começaram a restituir a adoração e fazer surgir o nome de Deus novamente. Por causa dela nós temos Neemias, por causa dela nós temos a reconstrução dos muros, por causa dela nós temos o ministério de Esdras. Por causa de você, alguém está recebendo a bênção hoje. Por causa da sua oração, alguém está sendo atingido hoje. E às vezes nós nos recusamos, nós damos desculpas, nós nos consideramos feridos, nos consideramos oprimidos. Fomos feridos e ofendidos por algum líder, por algum pastor, por alguém em algum momento, e achamos que isso pode matar a nossa fé, matar a nossa casa, matar o nosso chamado, e nós usamos isso como muleto, como desculpa para não fazer o que Deus mandou fazer. Mardoqueu sabia que a atitude dele de não ajoelhar, de não se curvar diante daquele homem, poderia condená-lo.
Mas a atitude dele não só o condenou, como condenou toda a sua nação. E ele diz algo para Esther nessa leitura: se você não fizer o que você nasceu para fazer, Deus vai arrumar outra estratégia, mas você também será atingida. Deus te chamou para fazer algo, faça. Não dê desculpa, não tenha medo. Não tenha medo da morte, não tenha medo das finanças, não tenha medo de nada, porque o Senhor está contigo, amém? E Ele te chamou aqui hoje, não é para você atender um convite, não é para você atender uma religiosidade, não é para você ser um crente domingueiro. Ele chamou você aqui hoje para você restaurar sua comunhão com Deus e o seu ministério, em nome de Jesus, amém? 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 Porque às vezes nós pensamos em desistir. E me perguntaram, já pensou em desistir? Claro que sim. Quantos de nós já não pensamos em desistir? Porque somos humanos. Desde quando a nossa igreja começou, era ainda um barraquinho de madeira, num bairro tido na época como muito pobre, quase miserável. Passamos por grandes momentos de crescimento, explosão, e passamos por grandes dificuldades. Levante sua mão e diga assim: já passei por grandes momentos e por grandes fracassos. O mais importante é que eu passei. Você não ficou. Quantas pessoas ficaram? Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas apostataram na fé? Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas esqueceram as suas origens? Quantas pessoas esqueceram de onde vieram? O que já fizeram na obra de Deus? Porque é fácil não lutar, é fácil esquecer o propósito. Porque o propósito é um chamado, o propósito, ele é algo que vai dizer para você, e o Senhor te avisa. Eu quero chamar a tua atenção que o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério terreno, ele sempre falava para os seus apóstolos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não estava falando isso somente para motivar, para levantar. Ele estava falando daquilo que ele mesmo passava: aflições, incertezas, perseguições não só de fora, mas de dentro. Você vai ver que as pessoas que mais nos machucam, as pessoas que mais nos ofendem, as pessoas que mais nós sentimos quando somos traídas, não são as de longe, são as de dentro de casa. Aquelas que moram no nosso lado, às vezes dormem na mesma cama, comem na mesma mesa. Jesus, ele avisa, ele dá uma chance para Judas, ele avisa: aquele que mete a mão no prato comigo, esse me trairá. E nós nunca estamos preparados para uma traição, nós nunca estamos preparados para uma condenação, para uma sentença. Nós nunca estamos preparados, porque nós nunca acreditamos que isso vai acontecer. Porque não é só uma traição, é um luto, é uma morte, é uma angústia, é uma tristeza tão forte, uma dor tão grande, que Isaías retrata em Isaías 53. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Você, meu irmão, por mais que você esteja enfrentando luta, por mais que você esteja enfrentando dificuldades, por mais que você esteja pensando em desistir, esse é o momento de levantar a sua cabeça e reivindicar o seu chamado.
reivindicar o seu ministério, buscar diante de Deus, diante dos líderes, a sua posição diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, me envia, eu não vou me curvar ante as dificuldades desta terra. Porque aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra, é fiel para completar. Todos nós temos aquele dia mau. O apóstolo Paulo fala desse dia. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo no dia mau. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra as forças espirituais da maldade na região celestial. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Depois de você fazer tudo, você ainda continua firme. Ficai firme. O dia mau é um dia de desesperança. Diga assim: desesperança. É um dia onde a fé, o amor, não conseguiram ser maior do que a esperança. Nós aprendemos que permanecem os três: a fé, a esperança e o amor. O maior deste é o amor. Mas a fé e a esperança, a fé e o amor não conseguem, porque você não consegue ver sentido. Sentido de continuar, sentido de estar na igreja, sentido de... Sabe quando você enxuga gelo? Um dia deste, num momento muito sombrio, eu chamei a pastora e falei para ela, pela primeira vez em décadas, eu disse para ela: chega, deu, acabou. Quando uma pessoa chegar em você e dizer isso: chega, não aguento mais, acabou, pergunta para o seu assim: o que eu devo fazer? Quando uma pessoa chegar em você e dizer: não aguento mais, chega, acabou, deu, diga para o seu irmão assim: o que eu devo responder? Sabe qual foi a resposta da pastora? Ela deu um sorriso e falou: amanhã continua. Sabedoria é isso. Sabedoria não é jogar gasolina, não é fermentar, não é colocar o fim, não é dar uma outra página. É saber que amanhã começa tudo de novo. Porque o fim, o conceito de finitude é o conceito do ponto final, é o conceito da 0 hora. Nós temos essa informação cognitiva, nós temos essa informação no nosso DNA, que todo dia vai chegar à meia-noite, todo dia vai começar de novo, e amanhã será um novo dia, e muitas coisas vão se resolver. Não existe problema sem solução, e não existe solução que não traga novos problemas. Se a solução do problema que você precisa é grande, o problema que ele vai gerar é maior ainda. Toda solução nos muda de estágio, toda solução nos eleva. Aqui a rainha Esther, ela eleva o nível, ela abre novos campos, ela abre novas vertentes, ela abre novas histórias. E pensa que morre com a morte de Hassan? Pensa que os inimigos acabam? Não.
surgirão novos inimigos. Surgiram opositores à construção dos muros da cidade santa. Surgiram opositores aos homens que vão para lá, que recebem cartas. A liberdade gera problema. O sucesso gera problema. A vitória gera problema. Se a seleção brasileira de futebol não fosse pentacampeã, ela nunca tivesse tido um campeonato, ninguém requereria dela uma nova vitória. Então toda vez que ela perde, é uma frustração, porque nós sempre esperamos mais. Se você é uma pessoa de sucesso, eu quero te dar uma notícia: as pessoas sempre esperam mais de você. Se você é uma pessoa derrotista, fracassada, que só vive lamentando, as pessoas só esperam que você lamente. Porque a derrota chama derrota, a vitória chama vitória. E às vezes você está se sentindo um time de várzea jogando contra um Real Madrid. O time da pelada da igreja lá com a escalação de Gênesis, Pastor Diego, João, Juan no gol, Jonathan, não, aí perdeu mesmo. Às vezes você acha que a sua vida é isso, que a sua vida é um eterno fracasso, porque às vezes você se coloca nessa posição, você não quer que esperem nada de você, a não ser que você seja isso mesmo. Mas o Senhor te chamou aqui hoje para dizer para você: levanta a tua cabeça, restaura a sua comunhão com Deus, não tenha medo de ousar, não tenha medo. Queridos, preste atenção. Nós assumimos este lugar, estamos num namoro, estamos num jogo de nervos, em um ambiente espiritual, tentando comprar esse lugar. Mas não é só comprar esse lugar é fácil, dos mais difíceis é fácil. Nós temos uma estrutura para construir para as crianças aqui, e urgente, que brincando fica por entre 250 a 300 mil reais. Nós não temos. Isso porque a gente vai fazer de uma forma que fique mais em conta. As causas impossíveis já foram colocadas no tabuleiro, as necessidades já são conhecidas, as dificuldades são conhecidas, os caminhos da dificuldade já conhecemos, mas nós temos uma coisa que o mundo não tem: nós temos o nosso Senhor do nosso lado. Amém? Você às vezes está com uma causa impossível, às vezes você está lidando com narcisistas, às vezes você está lidando com pessoas que têm o ego inflado, às vezes você está lidando com pessoas que vivem de aparência e de imagem, são pessoas porcas, podres, são pessoas nojentas, diminutas. E você fala: meu Deus, como que eu vou sair honrado disso aqui? Seja ousado, seja ousada, irmã, seja ousada. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para adorar, adore. Se Deus te chamou para dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos. Se Deus te chamou para você cuidar de criança, cuide de criança. Se Deus te chamou, mulher, para ser mãe, seja mãe. Eu conheço uma irmã que ela tem 7 filhos e agora ela está preparando para ter o 8º, e ela falou: Deus me chamou para ser mãe. Eu orei para uma mulher na igreja e ela tinha feito laqueadura. Ela teve gêmeos.
Quando Deus te chama para algo, você pode usar DIU, laqueadura, injeção, pode fazer o que for. Não é verdade? Deus vai te honrar. Você pode fazer tudo para impedir o seu chamado, você pode fazer tudo para impedir o seu ministério, você pode se auto-sabotar, você pode tentar fugir de Deus, você pode migrar de igreja em igreja, mas você não vai se esconder de Deus, porque Ele já te achou, e Ele te chamou, e aquele que te chamou vai te colocar na estrada novamente. Porque dele ninguém foge. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus com mais força, porque Ele é Deus. Mas eu quero te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Quando eu olhei para essa igreja, Deus falou para mim: não é isso que eu preparei para você, aqui é o começo. Aí eu falei algo que assustou todo mundo, assustou meu filho, assustou minha mulher, assustou meus outros filhos, e eu creio que assustou alguns irmãos. Eu falei aqui no culto: então, irmãos, eu estou pretendendo demolir esse lugar aqui e construir um novo prédio. Aí vocês falam: nós vamos ter que trabalhar triplicado, pastor, vamos ter que fazer 3 turnos. Não é, porque o que Deus prometeu vai além disso. O que Deus prometeu na tua vida vai além disso. O que Deus te chamou vai além disso. O que Deus quer de você vai além disso. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.